Sabe aquelas histórias que, quando você ouve, sente um arrepio subindo pelas costas? Pois bem, essa é uma delas. Meu tio Fernando sempre foi um homem cético, daqueles que não acreditam em nada além do que podem ver ou tocar. Ele passou a vida inteira trabalhando como carteiro e nunca se importou com as lendas urbanas que ouvia pelas ruas. Mas tem uma história que ele nunca conseguiu esquecer. Eu cresci ouvindo ele contar sobre os anos, entregando correspondências e os tipos de pessoas que conheceu. Algumas cartas traziam notícias felizes, outras despedidas tristes. Ele sempre dizia que, no fundo, seu trabalho era um fio invisível que conectava as pessoas. Mas essa conexão, um dia, o levou a algo que não conseguia explicar. Por anos, ele recebeu cartas endereçadas a um tal de Antônio Vasques, morador da Casa 17, num vilarejo pequeno e esquecido pelo tempo. O problema? Ninguém conhecia Antônio e ninguém morava naquela casa. Meu tio já tinha seus hábitos. Todo dia, antes de sair para o trabalho, tomava café bem forte, colocava o uniforme e verificava a rota do dia. Naquela manhã, entre os envelopes comuns, havia uma carta diferente. O envelope era amarelado, como se tivesse sido guardado por anos. O carimbo indicava que havia sido postado 3 dias antes, mas o selo parecia antigo. Ele olhou o endereço. Casa 17, Rua dos Cedros, Vila Bela. Nada estranho. Um vilarejo pequeno, com ruas de terra e poucas casas. Ele já tinha feito entregas ali antes. Mas, quando chegou à Casa 17, sentiu um incômodo. A casa estava fechada, com janelas cobertas por cortinas escuras. O jardim era uma confusão de mato alto e flores secas. Ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Deixou a carta na caixa de correio e seguiu sua rota. Mas quando voltou ao centro da vila para almoçar, comentou com um comerciante sobre a entrega. O homem franziu a testa. Só Casa 17, lá não mora ninguém. Como assim? Eu acabei de deixar uma carta lá. Aquela casa está vazia há anos. Meu tio riu. Achou que era brincadeira. Mas na manhã seguinte, quando pegou sua sacola de cartas na agência, viu o mesmo envelope de ontem entre as correspondências, como se nunca tivesse sido entregue. No segundo dia, voltou à Casa 17. A carta estava exatamente onde ele a havia deixado na véspera, intacta. Ele bateu na porta novamente. Dessa vez, esperou mais. Lá dentro algo se moveu. Um barulho seco, como o arrastar de um móvel ou passos lentos no assoalho. Seu coração acelerou, mas ninguém abriu a porta. Ele voltou ao centro da vila e perguntou a outro morador sobre Antônio Vasques. Antônio quem? Ninguém conhecia aquele nome. Deve ter sido erro no endereço, disse o padeiro. Não pode ser, insistiu meu tio. É sempre o mesmo destinatário. O padeiro deu de ombros. A única coisa que sei é que essa casa já foi de uma família há muitos anos. Mas faz tempo que ninguém entra lá. Naquela noite, meu tio não conseguiu dormir. Havia algo errado naquela história. E o pior, no dia seguinte, a carta voltou para sua bolsa novamente. O terceiro dia foi diferente. Ao chegar na Casa 17, viu que a porta estava entreaberta. O vento balançava a cortina de uma das janelas. Era como se alguém estivesse esperando por ele. Ele hesitou, mas, sem saber por quê, entrou. O ar lá dentro era pesado, úmido. O chão rangia sob seus passos. A sala estava coberta de poeira, como se ninguém morasse ali há décadas. Mas, sobre a mesa no centro do cômodo, havia algo que fez seu sangue gelar. Uma pilha de cartas, todas endereçadas a Antônio Vasques, e todas com a mesma caligrafia antiga. Foi então que sentiu um arrepio na nuca. Virou-se devagar e viu, ao fundo do corredor, uma silhueta parada na escuridão. Era um homem alto, magro, vestindo roupas fora de época. Seu rosto estava obscurecido pela sombra, mas meu tio sentia seu olhar queimando sobre ele.
A voz saiu baixa e rouca. Você trouxe minha resposta? Meu tio não respondeu. Apenas saiu correndo. Naquela noite, teve pesadelos com o homem da casa 17. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, decidiu que precisava saber quem era Antônio Vasques. Foi até a igreja do vilarejo, onde sabia que havia registros antigos dos moradores. O padre o recebeu com um olhar cansado. O senhor já ouviu falar de um tal Antônio Vasques? O padre ficou em silêncio por um instante. Depois, levantou-se e pegou um livro de registros antigos. O único Antônio Vasques que já morou na Vila Bela morreu há quase 50 anos. Meu tio sentiu o corpo gelar. Isso é impossível. Tenho deixado cartas para ele todos os dias. O padre fechou o livro com um suspiro pesado. Acho que é melhor você deixar essa história para lá, meu filho. Há coisas que não precisam ser desenterradas. Mas meu tio não podia simplesmente ignorar aquilo. Então foi até o cemitério. Andou entre as lápides antigas até que encontrou o que procurava. Antônio Vasques, 1915-1969. Aquele homem estava morto e ainda assim recebia cartas. Naquela noite, choveu forte. Meu tio tentou dormir, mas algo o inquietava. Precisava saber o que havia naquelas cartas. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope que voltava para ele todos os dias. O papel estava amarelado, a tinta desbotada. Mas a mensagem ainda era clara. Preciso de uma resposta. A caligrafia era idêntica às outras cartas que ele encontrara na casa. Era o próprio Antônio Vasques quem as escrevia. Meu tio nunca soube exatamente o que ele queria. Mas no dia seguinte, quando voltou à casa 17, encontrou as janelas abertas, as cortinas rasgadas pelo vento. E sobre a mesa, um último envelope. Dessa vez, endereçado a ele, sem remetente. Ele nunca abriu e nunca mais voltou à Vila Bela. Anos depois, quando meu tio se aposentou, perguntou ao novo carteiro da região se ele fazia entregas na Rua dos Cedros. O rapaz riu. Não há nenhuma casa 17 nessa rua. O problema? Eu já estive em Vila Bela e vi a casa 17 com meus próprios olhos. Mas quando tentei mostrar a foto para meu tio, ele se recusou a olhar e apenas murmurou. Algumas cartas nunca deveriam ser entregues. Eu sempre fui cético. Cresci ouvindo histórias de assombração na minha cidadezinha no interior de Minas, mas nunca dei bola. Coisa de gente velha para assustar criança, sabe? Minha avó adorava contar casos sobre almas penadas, visagens e gente que recebeu aviso da morte antes de bater as botas. Eu ria, achava engraçado, até aquela noite. Na época, eu tinha 19 anos. Era um domingo comum. E como sempre, fui à missa com minha família. A igreja ficava no centro e depois do culto todo mundo ficava ali na praça conversando. Mas eu estava cansado e queria ir para casa logo. Foi aí que fiz a pior escolha da minha vida. Para cortar caminho, decidi passar por uma ruazinha deserta. Uma daquelas ruas que quase ninguém usa, cheia de casas velhas, algumas abandonadas. Era mais rápido e eu já tinha feito isso antes. Só que naquela noite, alguma coisa estava diferente. O silêncio. Normalmente, dava para ouvir cachorros latindo, TV ligada nas casas, algum barulho de moto passando. Mas não, nada. Só o som dos meus passos no asfalto e o vento gelado passando por entre as árvores. Foi quando eu senti aquela sensação estranha de estar sendo observado. Meu coração acelerou na hora. Eu não via ninguém ao meu redor, mas o incômodo só aumentava. Sabe quando parece que tem alguém atrás de você, mas quando você olha, não tem nada? Foi assim. Apressei o passo. Já estava quase no fim da rua quando, do nada, vi alguém parado na calçada. Um senhor de uns 80 anos, vestido com um uniforme de carteiro antigo. A luz do poste piscava, deixando a cena ainda mais estranha.
Ele estava completamente imóvel, segurando uma carta na mão, e o pior, ele estava me encarando. Os olhos dele eram fundos, a pele pálida, e ele não piscava. Eu travei. Meu corpo inteiro gelou. Senti um arrepio subir da nuca até os pés. A gente ficou assim por uns segundos que pareceram uma eternidade. Então, ele levantou a mão devagar, mostrando a carta, como se quisesse me entregar. Eu nem pensei. Virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. O ar queimava no meu peito, mas eu nem olhei para trás. Só queria chegar em casa. Quando dobrei a esquina e avistei minha casa, quase caí de joelhos de alívio, mas algo me fez olhar por cima do ombro. A rua estava vazia. Ele tinha sumido. Quando cheguei em casa, bati a porta com força e tranquei tudo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha mãe, que estava na sala assistindo TV, olhou para mim assustada. "Que foi, Davi? Tá parecendo que viu um fantasma." Eu mal conseguia falar. Sentei no sofá tentando recuperar o fôlego. Minha mão suava frio. Meu pai, que estava lendo o jornal, riu. "Deve ter sido algum bêbado na rua e você já está fazendo tempestade." Minha irmã também riu. Mas minha avó não riu. Ela me olhava séria, os olhos fixos em mim, como se já soubesse o que eu ia contar. "Davi, o que foi que você viu?" Engoli seco e contei tudo. O senhor parado na rua, o uniforme antigo de carteiro, o olhar fixo, a carta na mão, e como ele simplesmente sumiu. Minha mãe balançou a cabeça e disse que era coisa da minha imaginação. Meu pai zombou mais um pouco, mas minha avó fez o sinal da cruz. "Que Deus tenha misericórdia." Aquilo me arrepiou. "Vó, o que foi?" Ela respirou fundo. "Você não deveria ter visto ele." Minha avó se levantou devagar da poltrona e foi até a cozinha. Pegou um copo de água e me entregou. Suas mãos tremiam. "Esse carteiro, você disse que ele segurava uma carta?" Assenti. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando lembrar de algo. Então começou a contar. Há muitos anos, um carteiro realmente viveu naquela cidadezinha. Seu nome era Joaquim. Ele era um senhor já idoso, mas trabalhava há décadas entregando cartas. Nunca atrasava uma correspondência. Nunca errava um endereço. Até o dia em que morreu. De acordo com os mais velhos, ele sofreu um infarto fulminante bem no meio da rua. Dizem que ele ainda segurava uma carta em sua mão quando caiu. Mas, por algum motivo, ninguém conseguiu descobrir para quem aquela carta era destinada. Desde então, moradores começaram a dizer que viam um carteiro nas ruas desertas à noite. A lenda diz que quem o vê, em poucos dias, recebe uma carta. E essa carta carrega um aviso. Seu tempo está se esgotando. Me arrepiei inteiro. "Mas vó, isso é só história, né?" Ela me olhou sério. "Só reze para que essa carta nunca chegue aqui." Nos dias seguintes eu não conseguia mais dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquele velho carteiro me encarando. Eu tentava me convencer de que era só coisa da minha cabeça, uma coincidência, um mal-entendido. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Aquela sensação estranha de que algo estava para acontecer não ia embora. Toda vez que o carteiro de verdade passava na minha rua, eu ficava tenso, esperando para ver se ele deixaria alguma carta na minha caixa de correio. Mas os dias se passaram e nada. Pensei que estivesse livre, até aquela tarde. Minha mãe estava na cozinha quando me chamou. "Davi, tem uma carta para você aqui." Meu estômago revirou. Fui até a sala trêmulo. Sobre a mesa havia um envelope branco. Não tinha remetente. Minha mãe, sem perceber minha expressão apavorada, riu. "Parece aquelas cartas misteriosas de filme, né? Abre logo." Minhas mãos suavam. Peguei a carta sentindo o papel gelado entre os dedos. Respirei fundo e abri o envelope. Lá dentro havia apenas uma frase. Uma única frase, escrita com uma letra fina e tremida. "O seu tempo está próximo." Minha visão escureceu.
Meu corpo ficou frio. Eu não conseguia respirar direito. Joguei a carta no chão e corri para o banheiro. Minha cabeça latejava. O que aquilo significava? Era alguma brincadeira de mau gosto? Ou era um aviso real? Minha avó encontrou a carta caída no chão. Quando leu o que estava escrito, fez o sinal da cruz de novo e pegou 1/3 nas mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Me tranquei no quarto. Cada som lá fora me fazia pular. O vento balançando a árvore, o barulho da geladeira ligando, os passos do meu pai no corredor. Tudo parecia errado. Passei a noite acordado, com o terço apertado na mão. No dia seguinte, minha avó queimou a carta. "Isso não pode ficar aqui", disse ela, olhando as cinzas se desfazerem no vento. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Ainda moro na mesma cidade, mas nunca mais passei por aquela rua. Nunca mais voltei a andar sozinho à noite. Nunca mais duvidei das histórias que os mais velhos contam. E até hoje, toda noite antes de dormir, eu rezo. Rezo para que aquela carta nunca tenha sido real. Rezo para que meu tempo ainda não tenha chegado. E rezo para nunca mais ver aquele carteiro de novo. Ser carteiro nunca foi um trabalho emocionante. Na maior parte do tempo, é só andar de um lado para o outro, entregar correspondências e tentar ignorar os cachorros que querem arrancar um pedaço da sua perna. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. Algo que eu daria tudo para não ter mexido. Eu estava organizando algumas correspondências atrasadas no depósito quando encontrei um envelope antigo. O papel estava amarelado, o selo desgastado e o pior, a data de envio era de 30 anos atrás. A curiosidade me pegou de jeito. O nome do destinatário era Eduardo Almeida e o endereço ainda existia na cidade. Fiquei ali segurando a carta por um tempo, pensando no que fazer. Será que aquela correspondência ainda tinha importância? 30 anos era muito tempo. Talvez fosse uma besteira qualquer, mas por algum motivo eu senti que precisava entregá-la. No dia seguinte, depois do expediente, fui até o endereço. O bairro era antigo, casas grandes, portões altos. Toquei a campainha e esperei. Depois de alguns segundos, uma senhora atendeu. "Boa tarde, Dona Laura." Ela me olhou com desconfiança. "Sim, sou eu. Sou carteiro e encontrei essa carta perdida no depósito. Pelo que vi, é do seu marido." Os olhos dela foram direto para o envelope. A expressão dela mudou. Primeiro surpresa, depois medo. Foi sutil, mas eu vi. "Ah, nossa, que coisa, né? Pode deixar comigo." Ela estendeu a mão rápido demais. Isso me deixou com um pé atrás. "Então, na verdade, a carta não é para a senhora. É para o senhor Eduardo Almeida. Ele ainda mora aqui?" Ela demorou a responder. "Meu marido faleceu faz alguns anos, mas eu cuido disso, pode deixar." Algo na forma como ela pegou a carta me incomodou. Como se estivesse escondendo alguma coisa. E eu estava certo. Fiquei com aquela história na cabeça o dia inteiro. O jeito que a Dona Laura reagiu, a rapidez com que quis pegar a carta, tinha algo errado. Pesquisei o nome do Eduardo na internet, só para ver se encontrava alguma coisa. Achei uma matéria antiga sobre a morte dele. Causas naturais, aparentemente. Mas também encontrei outro nome ligado a ele. Marina Almeida, a filha do casal. Decidi falar com ela. No dia seguinte, esperei até o fim da tarde e fui até o mesmo endereço. Dessa vez, foi uma mulher na faixa dos 30 e poucos anos que atendeu. Marina. "Olá, posso ajudar?" Expliquei sobre a carta e sobre a reação estranha da mãe dela. Ela franziu a testa. "Uma carta de 30 anos atrás?" "Sim. Eu não sei o que tem dentro, mas achei estranho sua mãe não querer falar sobre isso." Ela ficou pensativa por um tempo e depois suspirou. "Vamos abrir." Fomos até a sala.
Ela pegou um abridor de cartas e deslizou a lâmina devagar pelo envelope, como se estivesse com medo do que encontraria ali. Quando puxou o papel dobrado, vi suas mãos tremerem levemente. Começamos a ler juntos. Eduardo, eu preciso falar com você. Eu estou grávida. Sei que isso muda tudo, mas preciso saber o que vamos fazer. Não posso fazer isso sozinha. O nome no final da carta era Helena. Marina ficou pálida. Meu pai nunca falou nada sobre isso. Nunca. A gente se olhou, tentando processar o que aquilo significava. E foi aí que eu percebi que essa carta não tinha se perdido. Ela foi escondida e alguém não queria que essa verdade viesse à tona. O silêncio na sala era sufocante. Marina ainda segurava a carta, lendo e relendo, como se esperasse que as palavras mudassem de repente. Minha mãe escondeu isso, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Pelo jeito, sim. Ela passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Isso muda tudo. Meu pai nunca teria ignorado uma carta assim. Ele era um homem correto. Ele amava minha mãe. Eu não sabia o que dizer. Era uma revelação pesada. O que você quer fazer? Perguntei. Ela hesitou. Eu preciso falar com a minha mãe. A forma como disse isso me preocupou. Minutos depois, estávamos de volta à casa. Dona Laura estava sentada na varanda, mexendo no celular. Quando nos viu, ficou tensa. O que foi? Marina ergueu a carta. Quer explicar isso, mãe? O rosto dela perdeu a cor. Onde vocês acharam isso? O carteiro encontrou. Ela olhou para mim com um ódio que me fez dar um passo para trás. Eu posso explicar, disse, a voz vacilante. Então explica. Marina cruzou os braços. Dona Laura demorou alguns segundos antes de falar. Eu fiz isso para proteger a nossa família. Esconder que meu pai tinha outro filho. Isso é proteger? Ela se levantou devagar, os olhos vidrados em mim. Você não devia ter trazido essa carta, Arthur. A maneira como ela falou fez um arrepio subir pela minha espinha. Foi nesse momento que percebi que tinha mexido em algo muito maior do que imaginava. Saí da casa de Marina sentindo um peso estranho no peito. A história estava errada, muito errada. Naquela noite, voltando para casa, comecei a perceber um padrão estranho no trânsito. Um carro preto apareceu no meu retrovisor e não saiu mais. Achei que era coincidência no começo, mas depois de dobrar 3 ruas diferentes e ele continuar atrás, minha cabeça começou a gritar alerta. Acelerei um pouco, testando. O carro acelerou também. Minha boca secou. Fiz uma curva brusca para uma rua menor, tentando despistar. Nada. O desgraçado continuava atrás. Meu coração estava disparado. Vi uma loja de conveniência aberta e joguei o carro no estacionamento, saindo rápido e entrando na loja. O atendente me olhou estranho, mas não liguei. Esperei alguns segundos e fui espiar pela janela. O carro preto estava parado na esquina, os faróis desligados. Meu estômago revirou. Alguém não queria que essa carta tivesse aparecido. Peguei o celular e liguei para Marina. Você tem que tomar cuidado, falei direto. Eu tô sendo seguido. Ela ficou em silêncio por um segundo. Ah, o quê? Não sei quem, mas alguém quer enterrar essa história de vez. Ela respirou fundo. A gente precisa descobrir quem é. Naquele momento eu só queria sair vivo daquela noite. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá, olhando pela janela de tempos em tempos, esperando que aquele carro preto aparecesse de novo. Mas ele não apareceu. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando. Número desconhecido. Atendi. Você devia ter deixado isso para lá, Arthur. Uma voz rouca e baixa. Meu sangue gelou. Quem é você? A linha ficou muda por um instante. Depois veio a resposta. Alguém que está te dando uma última chance de esquecer essa carta. A ligação caiu. Meus dedos tremiam enquanto mandava mensagem para Marina. A gente precisa descobrir quem mandou essa carta, quem era a Helena. Ela respondeu quase na hora. Vou na delegacia ver se tem algum registro dela. Fiquei esperando por notícias. Quase 2 horas depois, ela me ligou.
A voz dela estava tensa. Helena sumiu logo depois de enviar a carta. Nenhum rastro, nenhuma pista. Meu estômago revirou. O carteiro que sua mãe subornou, ele ainda está vivo? Ela respirou fundo. Não, morreu anos atrás. Causa suspeita. O silêncio entre nós era pesado. Isso não é só um segredo de família, Arthur, ela disse. Tem algo maior por trás. Eu sabia disso. E naquele momento, eu queria mais do que tudo nunca ter encontrado aquela maldita carta. Mas já era tarde demais. Naquela noite, voltei para casa mais cedo. Estava exausto. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente estava a mil. Dormi com a televisão ligada, tentando espantar o silêncio. E então, no meio da madrugada, acordei com um barulho. Algo estava arranhando a porta. Meu coração disparou. Fiquei imóvel no sofá, tentando ouvir melhor. Passos, lentos, como se alguém estivesse ali fora. Levantei devagar, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Marina. Tem alguém aqui? Minhas mãos suavam. O ar parecia pesado. De repente, um baque forte na porta. Eu me tranquei no banheiro, o celular apertado na mão. Liguei para a polícia, a voz tremendo ao tentar explicar. Tem alguém na minha casa. Fiquei lá dentro, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Minutos depois, o silêncio. Então, sirenes. A polícia chegou, revistou a área, mas não encontrou ninguém. Só um detalhe. Minha casa estava toda revirada. Gavetas abertas, papéis jogados pelo chão. E a carta desapareceu. No dia seguinte, recebi um último aviso. Um bilhete deixado no para-brisa do meu carro. Apenas uma frase. Deixe o passado onde está. E foi isso. Nunca mais ouvi falar de Helena. Nunca soube quem estava por trás daquilo. Mas, depois daquela noite, aprendi uma coisa. Tem histórias que nunca deveriam ser descobertas. E essa foi uma delas. Eu nunca fui do tipo paranoica. Sempre achei que essas histórias de crime eram coisa que acontecia com os outros, sabe? Algo que a gente vê no jornal e comenta. Que horror! Mas segue a vida, achando que nunca vai acontecer com a gente. Pois é, eu também achava isso. Até o dia em que minha casa deixou de ser um lugar seguro. Era um dia comum, nada de diferente. Eu morava sozinha num bairro tranquilo. Desses onde os vizinhos se cumprimentam e as crianças brincam na rua. Tinha acabado de comprar um celular novo pela internet. Um modelo que eu queria fazia tempo. A ansiedade era tanta que eu acompanhava o rastreamento como se minha vida dependesse disso. Quando vi que a entrega seria naquele dia, comecei a contar as horas. No fim da tarde, já estava escurecendo e eu estava no sofá mexendo no celular antigo quando a campainha tocou. Meu coração deu aquele salto de expectativa. Finalmente. Me levantei rápido e fui direto para o olho mágico da porta. Lá estava ele, um carteiro, segurando uma caixa e uma prancheta. Uniforme impecável, crachá pendurado no pescoço, uma expressão profissional. Tudo parecia certo. Eu não pensei duas vezes. Destravei a fechadura e abri um pequeno espaço, só o suficiente para assinar. Ele me passou a prancheta e apontou onde colocar a assinatura. Enquanto eu assinava, ele olhou rapidamente para os lados, como se conferisse algo. Mas na minha cabeça, isso não significava nada. Foi rápido, muito rápido. Assim que devolvi a prancheta, ele empurrou a porta com força, fazendo meu corpo cambalear para trás. O impacto foi tão forte que eu quase caí no chão. Antes que eu pudesse reagir, outro homem apareceu do lado de fora e entrou junto. Meu sangue gelou. Não foi um assalto comum. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O primeiro me segurou pelo braço e me empurrou contra a parede, enquanto o outro fechava a porta e trancava por dentro. Eu tentei gritar, mas o que saiu foi um som abafado. Meu corpo inteiro ficou rígido, paralisado pelo medo.
Foi aí que eu vi a lâmina, pequena mas afiada, uma faca pressionada contra meu pescoço. Faz qualquer gracinha e a gente corta você todinha. Meu coração disparou. Eu estava na minha própria casa, mas de repente era como se eu estivesse presa em um lugar estranho, onde ninguém podia me ouvir. Eu não sabia, mas aquele era só o começo do meu pior pesadelo. O tempo pareceu desacelerar. Minha cabeça gritava para eu fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. Eu estava paralisada. O homem que segurava a faca encostou ainda mais a lâmina no meu pescoço e eu senti um arrepio de medo puro percorrer meu corpo. Fica quietinha, senão você não vê o amanhã. Minha respiração ficou curta, quase impossível de controlar. O outro começou a fechar cortinas e apagar algumas luzes, como se quisesse garantir que ninguém visse nada de fora. Eles tinham feito isso antes. O primeiro me puxou com força pelo braço e me empurrou no chão da sala. Amarra ela! O segundo tirou um rolo de fita adesiva da mochila e começou a enrolar meus pulsos e tornozelos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o eco dentro da minha cabeça. Quando ele puxou a fita para tampar minha boca, eu tentei balançar a cabeça, tentei me afastar. Eu sabia que depois daquilo eu não teria mais controle nenhum da situação. Ah, ela é esperta! O outro riu. Uma risada fria, sem pressa, como se estivesse se divertindo. Foi nesse momento que eu entendi. Eles não estavam ali só para roubar. Um deles começou a vasculhar a casa, abrindo gavetas, mexendo em tudo. Ele quebrava as coisas de propósito, como se quisesse me ver reagir. Mas eu estava imóvel. Meus olhos acompanhavam cada movimento. Meu peito subia e descia num descontrole total. O outro ficou ao meu lado, agachado, me observando. Ele aproximou o rosto do meu e sorriu. Gostamos de vítimas como você. Eu fechei os olhos. Queria sumir dali. Mas não dava. A única coisa que eu podia fazer era tentar não demonstrar o terror que eu sentia. Eles falavam entre si como se eu não estivesse ali. Não tem muita coisa de valor. Vamos levar ela? Meu sangue gelou. Levar? Para onde? Meu corpo reagiu sozinho, tentando me mexer, tentando me soltar. Mas a fita cortava minha pele, me prendendo firme. O homem ao meu lado riu de novo. E olha só, ela entendeu, eu ia morrer ali. Minha cabeça foi tomada por 1000 cenários, cada um pior que o outro. E o pior de tudo, ninguém sabia que eu estava em perigo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um barulho na rua. Não sei o que foi. Talvez um vizinho saindo de casa, um carro passando. Mas isso fez com que os dois congelassem por um segundo. Eles se olharam. Algo tinha mudado. Merda, bora sair logo daqui. Eu prendi a respiração. Eles iam embora. O homem que estava perto de mim puxou mais um pedaço de fita e enrolou meu corpo ainda mais forte, me deixando completamente imóvel. Se gritar antes de 10 minutos, a gente volta. E então, eles se foram. A porta bateu. O silêncio caiu sobre a casa. Eu estava sozinha. Mas agora vinha a pior parte. Como sair dali antes que eles mudassem de ideia? Fiquei ali, caída no chão da sala, ouvindo o silêncio ao meu redor. A casa parecia diferente agora. Antes era meu refúgio, meu porto seguro. Agora parecia um lugar estranho, sujo, cheio da presença deles. Meu peito subia e descia rápido, e eu sentia o suor escorrendo pelo meu rosto. Minha cabeça latejava. Eu precisava me soltar. A fita ao redor dos meus pulsos estava apertada demais. Cada movimento fazia arder minha pele. Tentei puxar as mãos, mas só conseguia me machucar mais. Meus tornozelos também estavam presos, o que tornava tudo ainda pior. Eu olhei em volta. Nada ao meu alcance. Foi então que lembrei de uma coisa. A quina da mesa. Me arrastei no chão, deslizando o corpo devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei até a mesa de centro, comecei a esfregar os pulsos contra a madeira. Rápido. Minha respiração estava descompassada. O coração parecia querer sair pela boca.
E se eles estivessem esperando lá fora? E se voltassem? A fita começou a se desgastar. Eu continuei insistindo, até sentir um pequeno rasgo. Meu corpo inteiro vibrou com uma faísca de esperança. Quase lá. Com um último movimento, a fita finalmente arrebentou. Meus braços estavam livres. Agora eu precisava correr contra o tempo. Arranquei a fita da boca, puxei com força dos tornozelos e me levantei tão rápido que minhas pernas quase não aguentaram o peso do meu próprio corpo. Corri até a porta, trancada, mas eu tinha a chave. Meus dedos tremiam enquanto eu girava a fechadura. Cada clique do mecanismo ecoava na minha cabeça. E se eles estivessem ali? Abri devagar. O corredor estava vazio. O medo ainda pulsava em mim, mas eu sabia que precisava chamar ajuda. Saí correndo para a rua, descalça, sem olhar para trás. Minha visão estava embaralhada, tudo parecia um borrão. Quando cheguei na casa da vizinha da frente, bati na porta freneticamente. Ela abriu assustada. "Me ajuda, por favor, me ajuda." Ela me puxou para dentro e chamou a polícia. Eu só conseguia repetir com a voz engasgada: "Eles entraram, eles estavam aqui." Minutos depois, as viaturas chegaram. Eu ainda tremia quando tive que contar tudo, detalhe por detalhe. Reviver aquilo era quase tão doloroso quanto ter passado por tudo. Os policiais me disseram algo que fez minha espinha gelar de novo. "Esse golpe está ficando comum. Muitas vítimas nem têm a chance de contar a história." A ficha caiu. Eu podia não estar ali para contar aquilo, mas, de um jeito ou de outro, eu sobrevivi. Só que aquilo não acabou ali. Os dias passaram, mas o medo não. Ele se instalou em mim como uma sombra permanente. No começo, eu tentei seguir a vida normalmente, mas algo tinha mudado. Toda vez que a campainha tocava, meu corpo congelava. Mesmo quando eu via pelo olho mágico que era só um entregador comum, minhas mãos tremiam. Instalei câmeras, coloquei trancas reforçadas na porta. Não abria mais para ninguém, mas nada disso adiantava. O medo já morava comigo. Às vezes, no meio da noite, eu acordava achando que ouvia passos dentro de casa. Corria para verificar todas as portas, mesmo sabendo que estavam trancadas, mesmo sabendo que ninguém estava ali. Ou será que estava? Eu evitava sair sozinha, evitava chegar tarde, evitava qualquer situação que me colocasse em risco. Mas a pior parte era o que acontecia dentro da minha cabeça. Será que eles voltariam? Será que estavam observando, esperando um momento certo? Eu nunca mais me senti segura. A casa, que antes era meu refúgio, virou minha prisão. Eu tinha sobrevivido, mas de alguma forma parte de mim ficou presa naquele dia. E a verdade é que talvez nunca volte ao normal. Dizem que o tempo cura tudo, mas algumas coisas não têm cura. Algumas coisas só se tornam parte de quem a gente é.